Olá, garotos, olá, alunos, tudo bem? Vou apresentar para vocês. A proposta aqui é apresentar um tutorial sobre orçamento, sobre a gestão orçamentária. Então, nós vamos apresentar para vocês o orçamento operacional com as diversas planilhas e fazer com que esse exercício vai estar na teleaula normal de vocês. Então, esse tutorial é para que vocês aprendam a utilizar ou aprendam a preencher o orçamento empresarial através de uma planilha eletrônica. Muito bem, eu sou o professor Newton, então como eu falei, então nós vamos apresentar agora passo a passo essas planilhas. Inicialmente, eu criei aqui uma planilha chamada premissas, tá? Nessas premissas aqui são todos os fundamentos ou são todas as informações catalogadas que nós vamos trabalhar no nosso estudo de caso. Então, elaborar o orçamento de vendas, de produção, matéria-primas, todas as planilhas. E nós temos aqui as informações coletadas. Por que nós colocamos essas informações aqui nessa planilha chamada premissas? Porque nós vamos linkar, vamos fazer um link com todas essas planilhas aqui de vendas, produção, matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, enfim. Todas essas planilhas vão estar linkadas e nós vamos fazer o link com essa informação aqui, com essas informações que vão estar nessa planilha chamada premissas. Observem que nós temos aqui, por exemplo, o último preço de venda. Então, eu estou destacando aqui em vermelho, uma célula em vermelho, porque querendo alterar o preço de venda, eu altero aqui, consequentemente, ele vai alterar todas as demais, nas demais planilhas aqui. Muito bem, então esta é a finalidade desta planilha chamada premissas. Vejam também que nós temos aqui as vendas do ano anterior, ano 1. Então, nós vamos fazer a previsão, né? Nós vamos fazer o orçamento para o ano 2. Então, nós temos aqui as vendas do ano anterior, do ano 1. Então, coletei todas as informações possíveis e disponibilizei nesta planilha chamada premissas. Muito bem. Então, vamos iniciar com o orçamento de vendas. Abri aqui. No orçamento de vendas, como já é sabido, nós vamos fazer a previsão para o ano 2, né? Vamos estabelecer o preço de vendas, com isso a receita bruta e a receita líquida. No orçamento de vendas, como foi falado na aula, preparar ou estabelecer o preço e a quantidade das vendas para o ano seguinte. Observem que eu estou colocando aqui no orçamento de vendas todos os meses, de janeiro a dezembro, tá? E o orçamento é montado numa planilha em linhas e colunas, ok? Então, mês a mês. Coloquei também, logo aqui abaixo, o orçamento de vendas por trimestre. Trimestre por quê? Porque no caso do exercício, do estudo de caso, ele está pedindo trimestral. Então, inicialmente eu vou fazer mês a mês e posteriormente transformar ele, fazer a conversão em trimestral. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer no orçamento de vendas eu vou pegar aqui, as vendas do ano anterior, tá? Vou buscar essas informações. Onde? Vou buscar essas informações aqui, nas premissas. Vamos lá em premissas aqui, Observem que eu já tenho esses dados aqui, do ano passado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, todos do ano 1. Então, como é que eu vou fazer aqui? Venho em orçamento de vendas, clico aqui,
esta é a fórmula, igual a premissas B17. Vou apagar aqui para que vocês possam ver. Então, vamos lá. Vou colocar igual, venho aqui, vou fazer passo a passo, bem lentamente, para que vocês entendam. Igual a premissas, cliquei, vou no mês de janeiro e dou um Enter, tá? Observem que ele já foi, eu vou colocar aqui, deixei pré-formatado, aqui, ó. Então, vejam que as vendas do ano passado coincidem, obviamente, com as do ano passado na tabela premissas, ok? Aqui. Então, como é que eu faço para buscar essas informações? Igual, vou apagar aqui, ó, igual a premissas e clico aqui no mês de janeiro e dá Enter. Muito bem. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, no cantinho inferior, no canto inferior, aqui, ó, observem que ele está uma cruz em branco. Quando eu chego bem no canto inferior direito, ó, ele fica pretinho. Então, eu cliquei nesse canto aqui, cliquei com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. Quando eu arrasto, ele vai copiar. Eu vou até apagar aqui para não ter problema, tá? Para não ficar repetido aqui. Muito bem. Então, premissas. Ó, vou repetir o procedimento, tem que ser passo a passo para não ter dúvida. Então, vou colocar igual, venho aqui em premissas, clico aqui em 100, que é o mês de janeiro, e clico em Enter. 100. Agora, para fazer o mês de janeiro, fevereiro até dezembro, eu vou clicar aqui no canto inferior direito, clica no botão esquerdo do mouse e arrasta. Ó, pronto, soltou, ele já copia todas essas informações aqui, ó, ele já copia todas essas informações aqui do mês do ano anterior. Próximo passo é fazer a previsão do ano 2. Então, vamos lá, o que é que ele fala na previsão do ano 2? Ó, a empresa adota média móvel simples com 3 períodos como metodologia de previsão. Então, ele adota como metodologia o método da média móvel simples. Então, vamos lá, vamos fazer essa previsão para o ano 2. Pelo método da média móvel simples, ele vai somar os 3 últimos meses, soma e divide por 3. Então, na fórmula igual, vou abrir o parêntese, vou pegar o mês de outubro, mais o mês de novembro, aqui, 14 não, K3, que é o mês de outubro, é o 150, mais 240, que é o mês de novembro, mais o mês de dezembro. Fecha parêntese e divide por 3. Então, observe, a média do mês de janeiro, a previsão para o mês de janeiro será o mês de outubro, novembro e dezembro. Soma e divide por 3. Dá Enter. Observem, este é a previsão para o mês de janeiro. Para o mês de fevereiro, vai ser igual, abre parêntese, igual, como é média móvel, então não vai ser mais outubro, vai ser novembro, mais dezembro, mais o mês de
janeiro já do ano 2. Fecha parêntese e divide por 3, que deu 310. No mês de março, vai ser igual, abre parêntese, vai ser igual ao mês, como ele é móvel, os últimos 3 meses. Vai ser dezembro, janeiro e fevereiro. Então, dezembro, que é M3, mais o mês de janeiro, que é 270, mais o mês de fevereiro. Soma os 3 e divide por 3. Ok? O mês de abril vai ser igual aos últimos 3 meses, ó, janeiro, fevereiro e março. Vamos lá. Igual ao mês de janeiro, mais fevereiro, mais março. Soma, divide por 3. Muito bem, observem que no mês de abril será a previsão do mês de abril será a média dos últimos 3 anos, janeiro, fevereiro e março. Para o mês de maio, então, será fevereiro, março e abril. Então, agora, a partir desse momento aqui, eu posso simplesmente arrastar aqui, ó. Eu vou clicar no canto inferior direito e arrastar até o mês de dezembro. Observe que ele já fez todos os cálculos. Por quê? Ó, observe aqui no mês de julho. O mês de julho será a soma, a média de abril, maio e junho. Ó, abril, maio e junho. Soma e divide por 3. Ok? Aqui eu já tenho... aqui eu vou ter... Aqui, como é o total, eu vou fazer a soma, tá? De janeiro até dezembro. Como é que eu faço essa fórmula? Igual, eu coloco aqui soma, abre parêntese, vem o mês de janeiro aqui, ó, B4, até, ou seja, 2 pontos, até o mês de dezembro, que é M4. Fecha parêntese, Enter. Então, esta será a soma de janeiro até dezembro. Aqui, ok? Aqui, ó, a soma de janeiro até dezembro, 3.740. Só olha aqui na parte inferior, aqui, ó, soma 3.740. Próximo passo é o preço unitário. No preço unitário, vamos ver aqui o que é que ele está falando lá nas premissas com relação ao preço. O último preço de venda do ano 1 foi de R$ 80,00. A previsão de reajuste de preço será do preço em 10% para o primeiro trimestre. Tá, então se o preço é de 80, no primeiro semestre será de 88, ou seja, 10% de 80 é 8. 80 mais 8, 88. Como é que eu vou fazer aqui? Preço unitário será igual, aí eu venho aqui em premissas, 80, clico aqui em 80 e vou multiplicar, ou seja, multiplicar pelo aumento que houve aqui, ó, foi de 1,1, né? Ou seja, 1,1 é os 100% mais os 10% que houve de aumento. Tá? Ó, 10% de aumento, eu já estou multiplicando por 1,1 direto. Enter, já vai dar 88. Ok? Se eu arrastar aqui, ó, do mesmo jeito, aqui, ó, se eu puxar para cá, o que é que vai acontecer? Observe que ficou um valor nulo. Por quê?
Quando eu arrasto, observem o que foi que eu fiz aqui em premissas. Eu multipliquei esse 80 por 1,1. Quando eu arrasto lá na planilha de vendas, ele vai arrastar também para cá, para essas células aqui, ó. Portanto, ele vai dar aquele número inconsistente. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar, antes da letra aqui, eu coloco um cifrão. Porque isso aqui é um procedimento que a gente chama de congelar a célula. Então, vou colocar um cifrão aqui, ó. Pronto, veja que não alterou. Agora eu vou arrastar. Ó, então ele permaneceu, ele congelou aquela célula, ele congelou essa célula e congelou essa célula. Como que congelou? Colocando um cifrão antes da letra. Aqui e aqui. Então aqui, ó, veja que congelou, e então eu vou arrastar até o mês de junho, porque ele falou que, observem que ele diz, o último preço de venda foi de 80, a previsão de reajuste é de 10% no primeiro semestre, tá? Então esse aumento vai ter somente no primeiro semestre. A inflação para o segundo semestre é de 5%. Então, eu vou multiplicar agora aqueles 88 por esse índice aqui, 1,5, que representa os 5%. Então, vejam qual será o mês de julho. Será igual ao mês de junho vezes o aumento que houve de inflação, que foi 1,5. E Enter. Veja que de 80, em junho foi 88, ou melhor, será em 88, e no mês de julho, 92. Por quê? Porque teve a inflação de 5%. Da mesma forma, eu vou arrastar aqui. Quando eu arrasto, o que é que acontece? Eu tenho que congelar esta célula G10 aqui, ó. Enter. Então, eu vou congelar e aqui, ó, observem que ele vai ter um aumento. Tá? Eu vou melhorar aqui, ó. Espera aí. Ele está fazendo em relação ao anterior. Eu vou fazer aqui G10... para o G5, que é esse aqui. Tá. Observe que quando eu arrasto aqui, ele está arrastando, está multiplicando também o H5. Então, eu vou multiplicar somente... Não, perdão, me confundi aqui, ó. No primeiro bimestre, ou no primeiro semestre, ó, de janeiro a junho, 88. No segundo semestre, ou seja, a partir de julho, ele teve a inflação de 5%, passou a ser R$ 92. No mês de agosto, basta eu dizer que vai ser igual ao mês anterior, tá? Então, veja que agosto permaneceu em relação ao anterior. Então, volta, agora sim, agora eu posso arrastar. Ok? Repetindo aqui para não ter dúvida. Até junho, ou seja, o primeiro semestre, R$ 88,00. Era 80 o preço anterior, com mais 10%, ficou em 88. No segundo semestre, houve uma inflação de 5%. Então, será os 88 mais os 5% de inflação. Passou a ser 92. Então, eu fiz aqui no mês de julho. No mês de agosto, basta eu dizer que foi igual ao mês anterior. Ó. Ok? Muito bem. O total aqui eu não vou colocar nada, vou deixar em branco. Por quê? Porque se eu botar a soma, o que eu vou fazer seria somar todos esses preços, que não é a verdade.
Não posso colocar somente o 88, porque teve uma variação de preço, de 88 passou para 92. Então, ou eu posso deixar ele em branco, ou posso botar aqui uma média aqui entre os 92 e o 88. Então, vou deixar, por enquanto, vou deixar ele em branco. Receita bruta. A receita bruta será o quê? Vai ser igual ao preço, o preço vezes a quantidade. Quantidade prevista de vendas, 270. O preço, 88. A receita, portanto, será quantidade de 270 vezes 88. Como é que eu faço? Igual, clico aqui em 270 vezes 88, que é o preço, e dá o Enter. Feito isso, basta aplicar a fórmula em uma célula só. Feito isso, eu vou clicar na célula, na parte inferior direita, aqui, ó, quando ele fica pretinho aqui, ó, tá vendo? Ó, clicou, vai devagarzinho, clicou aqui, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Eu vou trazer somente aqui até o mês de dezembro. Se eu levar até o total, ele vai multiplicar esse número aqui por esse que não é o correto. Então, eu vou levar somente até o mês de dezembro. Soltei. Então, observem, aqui ó, será o M4 vezes o M5. M4 vezes M5, tá? Então, eu já fiz toda a receita, já fiz o cálculo da receita bruta, de todo ele. E, então, como é que eu faço então agora o total aqui, ó? Eu vou lá na coluna total, né? Nessa coluna, como é que eu vou fazer? Será a soma de janeiro, fevereiro, março até dezembro. Como é que eu faço? Observem que eu já tinha colocado aqui na quantidade, na soma da quantidade, ó, esta fórmula aqui, lembram? De B4 até M4, de janeiro até dezembro. Então, basta a mesma coisa, eu clico aqui no canto inferior direito e arrasto para baixo. Esse aqui não vai me interessar, porque eu já falei o motivo, porque eu não posso somar o preço 92 com o preço 88. O que eu teria que fazer era uma média entre 88 e 92,40. Então, eu vou apagar. Portanto, aqui eu já tenho a minha venda, o total da receita bruta no ano. Ó, receita bruta no ano, janeiro até dezembro, vai dar 337.433. Impostos. Os impostos variam na ordem de 17%. Observem que aqui ele também fala, ó, na letra E, a empresa é taxada em 17% de imposto. Lembrem que eu também estou colocando aqui na célula em vermelho, porque imaginem o seguinte, eu vou fazer o link com esse imposto aqui, ó, nessa célula. Caso eu altere aqui, ele vai alterar também aqui. Então, é mais fácil eu deixar essa tabela premissas com esses indicadores, todos eles aqui. Vou mostrar por quê. Vendas. Então, vai ser 17% desse valor aqui. Como é que eu faço? Igual a este valor aqui, que é a receita bruta, vezes os 17%. Então, eu posso colocar aqui 17%, eu posso colocar aqui, ó, poderia fazer assim, ó, 0,17, que corresponde aos 17%, que dá 4.039. Poderia fazer isso, mas eu não vou fazer e vou já explicar por quê. Então, eu vou multiplicar, venho aqui em premissas e coloco aqui, ó, clico em 17. Então, eu vou multiplicar aquela receita por esta célula premissa G11, que é o 17%. Enter. Então,
Observem que deu o mesmo valor, tá? E aqui a mesma coisa, cliquei aqui, sim, eu vou ter que congelar a célula G, tá? Vou colocar um cifrão antes do G para congelar o quê? Esta célula 17, ok? A célula G11, que corresponde aos 17%. Para quando eu arrastar aqui, ó, para quando eu arrastar na lateral, ele vai congelar essa célula. Muito bem. Então agora eu vou arrastar. Por que que eu estou arrastando aqui? Ó? Quando eu arrasto, eu estou multiplicando esse valor pela G11, que corresponde aos 17%. Ok? Então vamos lá. Cliquei aqui e vou arrastar até o mês de dezembro. Então vejo que eu já fiz todo o cálculo aqui do imposto referente ao ano. Lembram que eu tinha falado que não ia colocar aqui os 17 aqui? Então imagine, se eu tivesse colocado aqui, ó, no lugar de premissa G11, se eu tivesse colocado 0,17 e por acaso houvesse uma mudança nessa ordem de imposto, na ordem de, digamos, 16,5%, na ordem de 15% ou na ordem de 16%, se houver uma mudança nessa de 16%, eu teria que mudar uma a uma aqui, se eu tivesse adotado aquele procedimento. Então, vejam, se eu fizer esta tabela premissas, basta eu multiplicar, basta eu alterar aqui. Então, vamos fazer um teste. Ó, 4.039 será o que pago de imposto no mês de janeiro, tá? Correspondendo a 17% da receita. Se eu alterar essa aqui de 17% para 10%, obviamente que ele mudou aqui, ó, passou para 2%. Tá? Então, não há necessidade de mudar todas as células aqui, ó, se eu tivesse colocado os 17% aqui. Então, eu coloco esta tabela premissas exatamente e marco aqui de vermelho para os possíveis indicadores que poderão mudar, ok? Então, essa é a grande vantagem dessa tabela premissas. Vendas. Receita, sim, faltou aqui o total. O total eu posso puxar da mesma coisa aqui, ó. É a soma de janeiro a fevereiro e já vou puxar até aqui também, ó. Ficou 0 porque, obviamente, aqui ainda não preenchi nada. Então, quanto que eu vou pagar de imposto aqui? R$ 57.364 durante o ano 2. Receita operacional líquida. A receita operacional, como é que eu calculo? Vai ser a receita operacional bruta menos o imposto. Então, igual aos 23 menos os 4.000 aqui. Enter. Ok? Repetindo, a receita operacional líquida será igual à receita operacional bruta menos os impostos. Então, igual a B6 menos B7. Enter. E aqui agora o que é que a gente faz? Clica no cantinho inferior direito e arrasta. 280 mil. Então, vejam que nós já montamos toda a planilha, todo o orçamento de vendas anual, ok? Para o ano 2. Nós vamos transformar agora isso aqui em trimestral, ok? Como nós vamos fazer? Vamos pegar as vendas do ano 1, será igual ao mês de janeiro, fevereiro e março. Mais uma vez, nós vamos fazer
ele trimestral porque o exercício ele pede trimestral. Se ele pedisse, nós montamos inicialmente aqui o mensal para ter uma visão geral do orçamento. Agora nós vamos, a partir desse momento, nós vamos fazer todo ele trimestral. Como nós já fizemos o ele anual, vamos só igual a soma, opa, perdão, aqui na realidade aqui, ele já está feito. Observem aqui, ó. No primeiro trimestre, igual a B3, ó, B3 mais C3 mais D3. O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre vai ser igual a abril, maio e junho. O terceiro trimestre será igual julho, agosto e setembro. O quarto trimestre igual a outubro, novembro e dezembro. Total será a soma, eu posso colocar dessa forma aqui, ó, igual a B12, que é esse aqui, mais C12, mais D12, mais E12. Posso colocar através dessa forma, ou posso, se quiser, posso colocar também dessa forma. Igual a soma, abre parêntese, de B12, dois pontos, até E12. Fecha parêntese, enter. A mesma coisa, tá? Então, você pode colocar assim, ó, o somatório de 1 a 1, cada célula, ou através da fórmula direta também. Não tem problema. A previsão do ano 2, o mesmo raciocínio, somando o trimestre. O preço aqui, aí eu só fiz colocar os 88, porque já foi calculado aqui anteriormente. E coloquei aqui igual ao B14, que é o mês anterior. No terceiro trimestre houve uma mudança, né, de valor do preço, que é igual a esse aqui, ó, H5, é 92, foi o que eu coloquei aqui, ó. Igual a H5. O preço total aqui não é o caso, porque você não vai somar esses preços, tá? Receita bruta, o mesmo raciocínio, vai ser igual a 1 vezes o outro, ó, previsão, quantidade, vezes o preço, e multiplica. E arrasta. Mesmo raciocínio que foi feito lá em cima. Aqui eu estou indo, é só questão de ajuste com esses valores. Mas o procedimento é o mesmo que você adotou no orçamento aqui de cima. Então, observem que, feito isso, qual é a grande vantagem? Mais uma vez, quero alertá-los. A grande vantagem dessa planilha chamada premissas. Observe quanto que nós vamos ter de receita operacional líquida. 280.069,58. Esta vai ser a receita operacional líquida. Qual é a grande vantagem dessa premissa? Qualquer alteração que eu faça aqui nesta primeira planilha aqui, ó, nessa planilha premissa, vai alterar consequentemente esse valor. Então, vamos fazer um teste. 280, 069, 58. Vamos supor que eu mude esse preço do ano anterior, que não foi 80, foi 70. Se eu alterar aqui, consequentemente, vai alterar a receita, ó, 261. Ok? Então, vejam que a grande vantagem de se alterar, de se fazer essa planilha chamada premissa com as células aqui em destaque.
Se a inflação não foi de 5%, foi de 6%, se eu alterar aqui, consequentemente, vai alterar este aqui também. Se em vez de ser 5%, vamos supor que seja de 7%. Enter. Observem. 282. Tá? Então, esta é a grande vantagem de se estabelecer essa tabela chamada premissas. Então, já produzimos, então, aqui, já elaboramos toda a planilha de orçamento de vendas anual e, consequentemente, fizemos ela em mês a mês e agora transformamos ela em trimestral, porque as demais também serão trimestrais. Observem que no orçamento de vendas, todas as planilhas elas estão em colunas e linhas, porque isso facilita a qualidade das informações. Se eu quiser saber, olha a quantidade de informações que eu tenho aqui. Receita operacional líquida do mês de janeiro. Receita operacional líquida do mês de maio. Receita bruta do ano. Qual a quantidade, qual a previsão de vendas, para o ano 2, em termos de quantidade, 3.740. Então, tem uma gama de informações que nós obtemos aqui através dessa planilha. Próxima planilha é a planilha de produção, orçamento de produção. No orçamento de produção, nós vamos elaborar ou vamos estabelecer a quantidade a produzir, tá? Qual a quantidade que deve ser produzida? Logicamente, obviamente que esta quantidade, este orçamento de produção, ele é baseado no orçamento de vendas. Então, mesma coisa, eu vou linkar esta planilha de produção com o orçamento de vendas. Qual a minha previsão de vendas para o ano 2? Observem que agora nós vamos adotar trimestral. Qual é a minha previsão de vendas para o ano 2? Qual a previsão de vendas para o ano 2? 900, no primeiro trimestre, 913, tá? Então, esta é a quantidade que está previsto de vendas para o ano 2, 913. Consequentemente, eu vou estabelecer o orçamento de produção baseado no orçamento de produção. Perdão, o orçamento de produção será baseado no orçamento de vendas, ok? Então, qual a previsão, qual a quantidade orçada para as vendas no primeiro trimestre? 913. Onde foi que eu busquei essa informação? Aqui, ó, 913. Como é que eu vou fazer? Igual, ó, como é que eu vou fazer? Vou apagar aqui, tá? Muito bem. Qual a quantidade de vendas que foram orçadas no primeiro trimestre? Igual a orçamento de vendas, primeiro trimestre. Enter. Tá. Então, esta é a quantidade a ser vendida no primeiro trimestre do ano 2. E agora, como é que eu faço? Mesma coisa, eu vou clicar aqui no canto e arrastar para cá. Quando eu arrasto para a minha direita, aqui, ó, quando eu arrasto para cá, o que é que vai acontecer? Ele vai arrastar o equivalente a isso aqui também, ó. Tá? O mesmo procedimento que nós adotamos no orçamento de vendas. Então, aqui quando eu arrasto, obviamente que eu já deixei pré-formatado, mas quando eu arrasto aqui, ó, ele está arrastando todos esses valores aqui, ó, tá? Observem, primeiro trimestre,
B13 será igual, ó, vendas, ou seja, a planilha de vendas, tá? Igual a vendas, ou seja, a planilha de vendas, B13. Então, o que ele está dizendo nessa fórmula, este valor que eu vou colocar nessa célula será igual à célula B13 da planilha vendas. Ó, B13 da planilha de vendas. Quando eu arrasto, ele vai arrastar toda a informação. O que é que ele fala agora em relação ao estoque inicial? Vamos ver. Lá nas premissas ele está dizendo... Vamos ver o que diz as premissas aqui. Cadê? Vamos lá. Produção, estoque, F23. Na premissa de letra K, aqui, ó, ele está dizendo que no ano 1, o estoque final foi de 50 unidades. Então, no ano 1, em dezembro, no dia 31 de dezembro do ano 1, o estoque finalizou com 50 unidades. Ora, se o estoque final, né, do ano 1 foi de 50 unidades, o estoque inicial de janeiro vai ser de 50 unidades. O estoque final de um período é o inicial do outro. O estoque de dezembro do ano 1, 31 de dezembro do ano 1, vai ser igual, obviamente, ao 1º de janeiro do ano 2. Então, o estoque inicial igual a 50 unidades. Então, como foi que eu fiz? Igual, aí eu venho aqui em premissas e venho nas 50 unidades que ele disse que era o estoque final do ano anterior. Consequentemente, é o estoque inicial. O que é que ele fala agora no estoque final? No estoque final do ano que está sendo orçado. Vai ser igual a B3, o que é o B3? É a quantidade, vezes a premissa O19. Vamos ver o que é que tem na premissa O19. Ó, ele está dizendo o seguinte, ó. Para atender o início do próximo período, a empresa adota como estoque de segurança o equivalente a 20% da previsão de vendas. Esse estoque de segurança é o quê? É o estoque que a empresa deve manter como segurança para se precaver de algum imprevisto, ou seja, deve ter de sobra, deve ter no estoque final. Quanto? 20% da previsão de vendas, ok? Então, vamos lá. Produção vai ser igual ao B3, ó, essa é a minha previsão de vendas. Então, vai ser 20% desse valor. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou apagar. Vai ser igual a previsão de vendas vezes aqueles 20% que ele está falando aqui, ó, na O19. Vezes esses 20%. Enter. E, consequentemente, eu vou arrastar aqui, ó. Tá? Mas deixa aí, daqui a pouco eu vou mostrar. Se você arrastar, não tem problema. Vou só iluminar, já deixar claro aqui, mas se você observar, ele está multiplicando o quê? Ó? C3, ou seja, a previsão de vendas, vezes o O19. Ó, B3, que é a previsão de vendas, vezes O19, que é os 20%. Observem também que do segundo trimestre, eu coloquei aqui o cifrão referente para quê? Para congelar aqueles 20% lá. Então, qual é a quantidade que eu tenho que produzir? A quantidade que eu tenho que produzir agora vai ser de 1.046. Por quê?
A quantidade que eu tenho que produzir vai ser igual à quantidade de vendas previstas, menos o estoque inicial. Por que menos o estoque inicial? Porque ele já existe essa quantidade, eu não vou ter que produzir. Então, a minha previsão é de 913 menos 50. Como tem que sobrar no estoque final, tem que sobrar 183, então será mais. Então, observem, B3, que corresponde às vendas, menos B5, que é o estoque inicial, mais B6, que é o estoque final. Esta é a quantidade que eu tenho que produzir. Tá? As vendas, menos o que eu já tenho, mais o que tem que sobrar. Dá 1046. Se eu arrastar aqui, já vou obter também as respostas. Então, basta você fazer o entendimento de uma, arrasta que você já tem completo. Perdas. O que é que ele fala sobre perdas? Ele está dizendo que as perdas Opa, vamos lá. Perdas M17. M17 não. M22. M22, ó. Ele está dizendo que... Ó, aqui. É de conhecimento da direção que a máquina principal, tá? Então já é de conhecimento que essa máquina principal não está perfeitamente regulada e em decorrência dessa falha ocorre uma perda na ordem de 2%. Então, por conta dessa falha no equipamento, eu estou uma perda no processo produtivo na ordem de 2%. Então, vamos lá. Eu tenho que produzir agora isso aqui, ó, 1046. Só que se eu for produzir 1046, ele vai ter uma perda de 2%. Então, esse número aqui vai cair. Tá? Então, quanto é 2% desse valor? Então, eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou calcular quanto que isso corresponde. Ó, igual a B7, que é a 1046, vezes a premissa M22. Premissa M22, que é esses 2%. Então, eu vou multiplicar esses 2% por esse aqui, 1046. Quando eu multiplico 1046 por 2%, vai dar 21 unidades. Então, se eu arrastar para cá, obviamente ele vai multiplicar esse aqui vezes os 2%, 945 vezes 2%, 945 vezes 2%. Lembrando que eu vou congelar aqueles 2%. Então, eu vou aqui, ó, vou fazer a multiplicação. Muito bem, qual é agora a quantidade que eu tenho que produzir? Vai ser as 1046 unidades, vou somar ou subtrair? Vou somar com essa perda aqui, ó. Ó, 1046, aí eu vou ter uma perda de 21 unidades. Quantidade total a produzir. Eu estou fazendo o orçamento de produção, eu quero saber exatamente agora qual é a quantidade que eu tenho que produzir, qual é a quantidade total. Eu vou pegar essa quantidade a produzir e somar com esses 21 unidades aqui. E essas 21 correspondem o quê? A perda. Então, vai ser, ó, igual a B7, vou apagar, vai ser igual a B7 mais B8. Enter. Professor, se aqui é perda, 21 unidades, por que eu estou somando e não subtraindo? Bom, você vai somar porque qual é a quantidade aqui, ó, que você vai ter que produzir? 1046. Se você produzir 1046,
por defeito da fábrica, você vai perder 21 unidades. Se você subtrair, então você vai produzir uma quantidade inferior às 1.046. Então eu vou, primeiramente, vou somar com as 21 para ficar 1.067, para quando houver a perda no processo produtivo, aí ele vai voltar para esta quantidade que é a que realmente eu tenho que produzir. Ok? Feito isso, nós vamos fazer agora do segundo trimestre. Muito bem, qual é o estoque inicial do segundo trimestre? Corresponde o estoque inicial do segundo trimestre corresponde ao estoque final do primeiro trimestre. O estoque inicial do segundo trimestre vai ser igual ao estoque final do primeiro trimestre. Então, observem, se no primeiro trimestre a quantidade de materiais de produtos foram de 183, o estoque final foi 183, o inicial do período seguinte será 183. Muito bem. Aqui o estoque final nós já calculamos, fazendo aquela multiplicação com aquelas premissas dos referentes ali, já fizemos. Quantidade a produzir também já fizemos, que seria a soma das vendas, menos o inicial, mais o final. Aqui as perdas nós já calculamos também, na ordem de 2%, arrastou. Este aqui, no terceiro trimestre, será igual ao estoque final. Se eu arrastar, aqui também vai dar certo, né? Mesma coisa, ó, 188, o estoque inicial será igual ao estoque final. 189, estoque inicial será igual ao estoque final do trimestre anterior. E aqui, como é que eu faço? No total. Observem que aqui está sendo trimestral. Eu vou colocar o quê? No ano, esse total representa o quê? O total do ano. Então, esse estoque inicial será equivalente ao estoque inicial do ano, 50. E o estoque final, 189, será o equivalente ao estoque final também do ano, o equivalente ao quarto trimestre. Estoque inicial do ano. Estoque final do ano. Lembrando que esse total representa o ano. Os demais valores estão, então, corretos. Quantidade total a produzir, nós já abordamos, que será a quantidade a produzir mais as perdas. 945 mais 19, 945 mais 19. E aqui fecha o total. Observem que no orçamento de produção, a informação, digamos assim, a informação importante é trazer a quantidade a produzir. Orçamento de produção, quantidade a produzir. No orçamento de vendas, é a quantidade de vendas, da previsão de vendas e receita, né? Quantidade em termos de a previsão de vendas em termos de quantidade e previsão em termos de receita. Próximo orçamento, orçamento de matérias-primas. A matéria-prima, tá, vai ser qual é a quantidade que eu vou utilizar de matéria-prima? A quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar vai ser baseado na quantidade a produzir. Então veja que está tudo linkado. Vendas, ele vai dizer, vai linkar com produção, a produção vai linkar com materiais, com a matéria-prima. Então, qual é a quantidade total a produzir? Olhando para cá, qual é a quantidade que eu tenho que produzir no primeiro trimestre? Este é o que eu tenho que produzir. Então, o que eu vou orçar de matéria-prima vai ser baseado nesta quantidade. Observe. Total, quantidade total a produzir, igual a B10 da produção. Ó, B10
da produção, né? Orçamento de produção, B10, que é 1067. Então, da mesma coisa, se eu arrastar aqui no canto, eu vou estabelecer exatamente as 3.957, que é a quantidade que eu tenho que produzir. No orçamento de matérias-primas, eu vou estipular, vou fazer a previsão de quê? Da quantidade de matéria-prima a ser utilizada no processo produtivo, em termos de quantidade e em termos de valor. Qual é a quantidade de matéria-prima por produto a ser utilizado do produto alfa? Então, qual é a quantidade de matéria-prima por produto? Matéria-prima alfa e matéria-prima beta. Então, eu vou verificar agora, ó, lá nas premissas, na F24. F24. Ele está dizendo o seguinte, ó, cada produto é composto de 3 unidades da matéria-prima alfa e 2 unidades da matéria-prima beta. Então, se eu sei que eu tenho que produzir 1.067 produtos e cada produto tem 3 matérias-primas, tá? Se cada produto tem 3 matérias-primas para a alfa, qual a quantidade total de matéria-prima? Vai ser o quê? Vai ser igual a 1.067 vezes 3. Então, para fazer o produto de matéria-prima alfa, eu vou precisar de 3.201 unidades dessa matéria-prima. Por quê? Porque eu vou produzir 1.067 e sei que cada produto ele precisa de 3 matérias-primas alfa. Então, 3 vezes 1.067, 3.201. Vamos ver o preço. Ó, preço. O custo unitário da matéria-prima alfa é de R$ 4,00 e da matéria-prima beta é de R$ 5,50. Então, se eu multiplicar a quantidade de matéria-primas vezes o preço unitário, eu vou ter o custo total, né, de matéria-prima. Então, observem que o custo total de matéria-prima vai ser correspondente a quê? A quantidade vezes o preço. Então, quantidade vezes o preço, eu tenho, nesse primeiro exemplo aqui, da matéria-prima alfa, tenho 12.803,04. Então, observem que vai ser... Observe que na matéria-prima eu tenho a quantidade de matéria-prima e tenho a quantidade também em valor. Quantidade de matéria-prima e quantidade em valores monetários. Multiplicando o preço da matéria-prima vezes a quantidade, eu tenho a receita, o valor total, o custo total aqui de matéria-prima. Ok? O mesmo procedimento eu vou utilizar para a matéria-prima beta, tá? Mesmo raciocínio. Quantidade a produzir vai ser igual a B3 no primeiro bimestre. Ó, este vai ser igual a este, B3. 962 será igual a C3. Fez o primeiro, arrastou, tá? Quantidade de produtos, de matéria-prima por produto, são igual a 2. Observem que ó, esse é igual a esse, este vai ser igual a esse, e este, ou seja, E11, será igual a D11. Porque cada produto tem 2 unidades de matérias-primas. Se eu vou produzir 1.067, qual é a quantidade total de matéria-prima? 2.134.
o valor 5,50. Aqui, ó, 5,50. J 25. J 25, tá? Observem também que aqui, o que foi que eu fiz? Eu congelei aquela célula, essa J25, eu congelei, ó, J25, que é essa aqui. Eu congelei, opa, essa aqui. Eu congelei a J25 exatamente porque se eu tivesse arrastado, ele vinha para cá, ó, ia dar um valor nulo. Então, aqui nós concluímos a matéria-prima beta. E qual é o custo total agora de matéria-prima? Qual é o custo que eu vou ter? Veja que eu tenho a matéria-prima alfa e tenho a matéria-prima beta. Agora eu estou querendo saber o valor total de matéria-prima, o custo total, o gasto que eu vou ter com matéria-prima. Obviamente, será igual a B7, ó, o da matéria-prima alfa, que é 12.803, mais o B14, que é 11.000. Então, 12.000 mais 11.000 vai dar... Já calculando aqui, ó, 24.000 corresponde a 12 mais 11. 12 mais 11, ó, 24.539 aqui. Então, estou somando o total da matéria-prima alfa com o total da matéria-prima beta, que dá isso aqui. Arrastei, eu tenho. Então, nesta planilha, observe que eu tenho o custo por matéria-prima, da matéria-prima alfa, tenho o custo da matéria-prima beta, tenho a quantidade de matéria-prima beta, tenho a quantidade de matéria-prima alfa, tenho por trimestre e tenho por ano. Então, é uma quantidade bastante significativa de informações que nós precisamos para tomar as nossas decisões aqui. Matéria-prima. Mão de obra. Próxima será o de mão de obra. Mão de obra também é um custo direto que eu vou fazer também baseado no quê? Nesta quantidade a produzir. De 1.067 no primeiro trimestre, 962 no segundo. Então, o orçamento de mão de obra vai ser baseado também no orçamento de produção. Tá? Mão de obra direta do primeiro trimestre. Quanto é o custo hora da mão de obra direta? Ele vai falar lá na tabela premissas. Ó. O custo por hora da mão de obra de cada produto sigma é de... Então, ele está dizendo o seguinte, ó, o custo por hora da mão de obra. Então, uma hora de mão de obra desse produto custa R$16. Eu estou, mais uma vez, eu estou colocando aqui, estou disponibilizando aqui em vermelho, porque esse valor pode ser alterado. Vamos supor que mude para R$20. Mudando aqui, muda todas as demais informações. Então, no orçamento, aqui ele está dizendo, ó, igual, eu vou clicar, igual, eu venho aqui em premissas, clico aqui em 16, que é o custo da hora da mão de obra, 16. E, observem, aí aqui ele está dizendo que vai ser, como não está tendo nenhuma alteração, tá? Como não está tendo nenhuma alteração, eu estou colocando o seguinte, ó, do segundo trimestre vai ser igual ao do primeiro. Aí coloquei e arrastei. Do terceiro vai ser igual ao do segundo. O do quarto vai ser igual ao do terceiro, que corresponde a D3. Hora padrão. A hora padrão está aqui também nas premissas I27. Ó. O tempo para fabricar cada produto demora 15 minutos. Então, essa hora padrão é o tempo que leva para produzir aquele produto.
Para produzir, então, esse produto Sigma, ele tem um tempo aí de demanda de 15 minutos. Então, 15 minutos para produzir esse produto, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui 15 minutos corresponde a quê? A 25%, ou 0,25 horas. Eu estou colocando aqui 0,25 porque corresponde 15 minutos 0,25 horas corresponde a 15 minutos. Mão de obra direta. Então, qual é a hora padrão? Corresponde a 0,25, ou seja, 1/4 de hora. Já coloquei aqui também do mesmo procedimento. Fui buscar essa informação lá nas premissas, e esse é igual ao primeiro trimestre. O outro que é igual ao segundo, que é igual ao terceiro. Não há alteração aqui, ok? Custo unitário da mão de obra. Então, agora nós vamos verificar quanto que custa, qual é o custo unitário, né? Eu vou multiplicar 16, ou seja, vou multiplicar o custo da hora. Ora, 1 hora ele vai custar 16, mas como para produzir ele só produz em 1/4 de horas, ou seja, vou multiplicar o 16 vezes o 0,25, que corresponde a R$4, ok? Então, para 1 hora da mão de obra corresponde a R$16. Como ele só faz o produto em 15 minutos, ou seja, 0,25 horas, então o custo da mão de obra de R$4. Qual é a quantidade a produzir? Essa informação eu vou buscar onde? No orçamento de produção. Quanto é o orçamento de produção? Quanto é no primeiro trimestre? Qual é a quantidade a produzir? Aqui, ó. B10, que é esse aqui. Ok? Mão de obra. Então, quantidade a produzir, mesmo procedimento, clica aqui e arrasta. Arrastando, você vai obter as informações. Mesmo procedimento. Valor total da matéria-prima. Agora eu vou multiplicar o custo, que foi de R$4, vezes a quantidade. Então, qual é o valor total da matéria-prima? Em termos, o valor aqui da mão de obra, na realidade, né? Multiplica valor total da matéria-prima. Será igual aos 4 vezes os 1.067. 4 vezes 1.067 vai dar 4.000. Multiplica um pelo outro aqui. Ok? Também vejam que o procedimento eu estou explicando basicamente um trimestre, porque os demais é arrastar a célula para preenchimento automático. No custo, então, mão de obra, ele vai orçar aqui o quanto que nós vamos ter de gasto com a mão de obra para produzir esta quantidade de produtos aqui. Custo indireto de fabricação. No custo indireto, aqui ele é bem mais direto. Aqui ele se torna um pouco mais fácil, mais simples, porque ele vai dizendo cada um desses itens aqui. Vamos então ver aqui nas premissas o que é que ele fala em termos de depreciação. Ele já estabelece aqui todos os dados aqui, ó. Custo unitário, custo por hora, tempo para fabricar, o custo com depreciação será de 7.800, tá? Então, observe que a depreciação será de 7.800. Então, quanto é o custo indireto de fabricação? Vai ser os 7.800 dividido por 4. Por quê? 7.800 é o que ele vai ter de depreciação durante o ano. Eu vou dividir por 4 porque são 4 trimestres, ok? Então, eu tenho a primeira informação. Se você obviamente faz aqui a mesma coisa, ó, igual
ao anterior. No terceiro trimestre, igual ao C3, que é esse aqui. No quarto trimestre, vai ser igual a D3, que é igual do terceiro trimestre. Se você somar, obviamente, vai fechar os 7.800, que é o que está previsto aqui na depreciação anual. Ok? Taxas de seguros. Taxa de seguro também, esse aqui vai ser direto, porque ele já estabelece quanto é aqui, ó, nas premissas. Ele diz que você tem entre taxas e seguros, a empresa gasta 1.100 por mês. Observem a unidade, hein? Ele está dizendo aqui por mês. Então, custos indiretos. Seguros. Premissas. Entre taxas e seguros, a empresa gasta 1.100 por mês. 1.100 por mês. Então, na realidade, isso aqui será de 1.100 vezes 3. Confere? Opa. Faltou igual. Agora sim. Ó, taxas e seguros. Premissas. Entre taxas e seguros, a empresa gasta 1.100 por mês. Como eu estou fazendo trimestralmente, ou seja, um trimestre tem 3 meses. Então, eu vou pegar 1.100, que é o gasto dele mensal. 1.100 é o que ele gasta mensal. Vou multiplicar por 3, porque porque eu estou falando em trimestre. Então, vai ser 3.100. Salários indiretos. O que é que ele vamos ver nas premissas o que é que fala sobre salários indiretos. 2.500 salários indiretos, ou seja, dos supervisores, 2.500 mensal. Então, aqui a mesma coisa, será igual a 2.500 vezes 3. Por quê? Porque eu estou falando de trimestre. Então, mensal, 2.500 por mês, corresponde a 7.500 por trimestre. Ok? Outros custos. Vamos ver o que é que ele fala aqui. A empresa contabiliza também um gasto de 4.800 por ano com outros custos. Então, 4.800 por ano, tá? 4.800 aqui, ó, no ano, 4.800. Então, eu vou pegar esses 4.800 e dividir por 4, tá? Então, vai fechar 1.200. O valor total, basicamente, logicamente, será a soma desses aqui, ó. Então, será a soma de B3 até B6. Então, esse total aqui, 13.950, equivale a depreciação, a taxas e seguros, salários indiretos e outros custos. Fechando aqui, ó, 13.950. Ok? Esses são os custos indiretos de fabricação. O custo da produção do período. O custo da produção do período nada mais é do que a soma da matéria-prima, que é essa daqui, ó, que nós vamos buscar a informação aqui do primeiro trimestre. Mão de obra indireta, vou buscar mão de obra direta, perdão. Mão de obra direta eu vou buscar na planilha de mão de obra direta. E o custo indireto, vou buscar o custo indireto aqui. Esse aqui basicamente é só trazer essas informações que nós já executamos. Então, veja bem, matéria-prima no primeiro trimestre é igual a matéria-prima, ó, B16 da matéria-prima. B16 dessa planilha de matéria-prima, ok?
Então, esse é o custo com matéria-prima. Se eu arrastar, eu vou, consequentemente, arrastar essas informações aqui também. Observem, 91.001. Então, pronto. Essas informações nós já fizemos. O que eu estou fazendo aqui abaixo é apenas completando todas essas informações dessas 3 planilhas aqui. Mão de obra direta, eu também já tenho essas informações aqui da mão de obra direta aqui, ó. Então, vou dizer que vai ser igual a B7 da mão de obra direta, ó. B7 da mão de obra direta. Custos indiretos, 13.950, que é esse aqui, 13.950. E, logicamente, o custo total da produção vai ser a soma de matéria-prima mais mão de obra direta mais os custos indiretos. Então, somando, observem, a soma de B3 até B5. Então, eu tenho vendas, fiz a previsão de vendas, produção, estabeleci a quantidade a produzir, matéria-prima, vai ser a quantidade de matéria-prima relativa àquela quantidade a produzir, mão de obra, custos indiretos e o custo da produção do período. Custo de produção que vai ser a soma da matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação. A próxima planilha é a planilha de despesas administrativas. Esse aqui também ele é bem simples, basta buscar essas informações no próprio texto, porque no próprio exercício. Veja bem, despesas do pessoal da administração, ele já diz aqui, ó, lá na F36. F36, ó, ele já dá todas as despesas aqui, ó. Aqui eu separei em cores, ó, em cinza aqui, ele tem as despesas, tá? Despesas de administração. Em verde, eu tenho aqui as despesas com vendas, publicidade, então eu já deixei separado. E aqui as despesas bancárias, tá? Comissões, descontos, juros bancários. O que é importante aqui também é verificar quais são as unidades que estão sendo utilizadas, né? Ou seja, mensal, a unidade mensal, a receita, ou pode ser já trimestral, então tem que ter atenção para esses detalhes aqui. Então, nas despesas administrativas, despesas com vendas e despesas financeiras. Então, basicamente, cada um desses orçamentos aqui, ó, despesas financeiras, eu vou buscar lá naquela planilha de premissas aqui, ó. Aqui eu já deixei separado, mais uma vez, a importância dessa planilha chamada premissas. Despesas com vendas, vou buscar essas informações aqui. Despesas com vendas, aqui, ó. Lembrando que aqui tem os 3%, eu vou calcular todas elas também. Despesas administrativas, vou buscar essas despesas administrativas aqui também. Lembrando que algumas aqui tem calculado em termos percentuais. Gratificações administradores, 1% da receita bruta, tá? Então vamos lá. Gratificações a administradores, ele disse que é 1%, né? 1% da receita bruta. Então veja, eu vou buscar essa informação, ó, F37, ó, 1%, F37 vezes F37 vezes vendas, ou seja, o que ele está dizendo B15, vezes vendas B15, que ele está dizendo que corresponde a 1% da receita bruta. Aqui, ó, premissa. 1% da receita bruta. Então, vou multiplicar esse índice aqui, 1%,
vou no orçamento de vendas, busco essa receita bruta. Receita bruta, tá? Receita bruta está em B15, despesa administrativa. Premissa, isso aqui corresponde àqueles 1%, e aqui representa a receita bruta. Então, multiplicando um pelo outro, eu tenho essa informação. Preencheu direto, né, todos os detalhes, elaborou a despesa administrativa, despesas com vendas, tá? Despesas com vendas que são aqui, também é o mesmo procedimento, ó, 3% da receita bruta. Então, vou multiplicar esta célula pela receita bruta. Propaganda, 5% da receita bruta. Se eu alterar aqui, consequentemente, vai alterar aqui também, porque ele está falando propaganda e publicidade, enfim. Então, ele diz que é um percentual da receita bruta. Tá? Aqui, ó, vendas. Despesas financeiras, vamos ver o que ele fala das despesas financeiras. Está falando que é 850 mensais, 650 de comissões mensais, 1% da receita bruta. Então, mesma coisa, despesa financeira aqui, ó. Premissa, isso aqui corresponde àqueles 1%, e vendas é a receita bruta. Fechou aqui em receita. Próximo será a DRE. Na DRE, receita operacional bruta. Onde é que eu vou buscar essa informação de receita operacional bruta? Lá no orçamento de vendas, B15, ó, vendas, B15. Então, 80 mil aqui é a minha DRE. Pronto. Se eu arrastar aqui, ó, clicou aqui no canto inferior, se eu arrastar, eu vou obter todas essas informações já montadas. Então, vendas também é a mesma coisa. Quando eu arrasto lá, eu arrasto aqui também. DRE. Impostos. Onde é que eu vou buscar essas informações? Lá no orçamento de vendas B16. Orçamento de vendas B16. 57.363. Receita operacional líquida, também no orçamento de, ou pode pegar direto no orçamento de vendas, ou pode fazer aqui, fazendo a subtração de 80 menos 13. O CPV vai ser igual, ó, o CPP, deixa eu botar aqui, só um minuto. Vai ser CPP B6, ó, B6 do CPP aqui, ó, custo da produção B6, 42.756, 42.756. Então, o CPV eu vou buscar aqui no custo da produção. Resultado operacional bruto vai ser o quê? Receita menos CPV. Fez 1. Se eu fizer aqui, arrasta que ele vai usar a mesma fórmula. Despesas com vendas, vou buscar no orçamento de despesas com vendas. Despesas administrativas, vou buscar essa informação no orçamento das despesas administrativas. Lucro operacional vai ser o quê? Vai ser igual ao B7, que vai ser a receita operacional, tá? B7, tá? Que é o resultado operacional bruto, menos as despesas com vendas, menos as despesas administrativas. Então, eu vou obter o lucro operacional. Subtraio agora as despesas financeiras, que eu vou buscar aqui, ó, nessa informação, na planilha. Lucro antes do imposto de renda vai ser o lucro operacional, B10, menos B11.
Imposto de renda, nesse caso aqui, ele diz que é de 35%. Então, eu vou fazer o quê? B12, ó, igual a B12, que é o lucro, vezes os 35%. E você pode fazer isso aqui, ó, e arrastar. Quando você arrasta aqui, ele faz o cálculo já simultaneamente, utilizando todas essas informações. Pronto. Então aqui nós concluímos todas as planilhas, né, do orçamento operacional, né, que é o orçamento de vendas, orçamento de produção. E o orçamento de produção, ele é composto do orçamento de matéria-prima, do orçamento de mão de obra e do orçamento de custos indiretos, fechando, portanto, com o custo da produção do período. E ainda temos as despesas administrativas, despesas com vendas e despesas financeiras, e concluímos com a DRE. Então, observem que qualquer alteração que eu faça aqui nessa planilha de premissas, qualquer alteração nesses indicadores aqui que estão em vermelho, tá? No preço, na inflação, na taxa de imposto, qualquer uma, na previsão de vendas aqui, ou do que aconteceu no ano anterior, no estoque, eu apurei que o estoque inicial do ano em vigor, do ano 2 será de 50, você pode alterar. Qualquer alteração que eu faça aqui vai alterar no resultado da empresa. Observem, o resultado líquido é de 36.594. Essa é a vantagem dessa planilha aqui chamada de premissa, porque basta eu alterar aqui para alterar o resultado operacional aqui da empresa. Então, 36.594, vamos lá, vamos alterar aqui, por exemplo, vamos supor que o custo, eu fiz aqui o custo unitário da matéria-prima de R$ 4,00. Vou botar R$ 14,00 aqui só para a gente fazer um teste. Observe que o resultado é de 36.594. Vou alterar aqui o preço para 14. Ó, ficou negativo. Então, através dessa planilha aqui de premissas aqui, ela é interessante porque eu deixo todas as demais planilhas vinculadas a ela. E fica mais fácil para controlar, tomar decisão aqui na DRE. Se eu chegar a um determinado valor aqui, digamos que o resultado seja um resultado negativo, eu posso trabalhar uma quantidade de vendas, posso trabalhar um preço, sugerir um preço melhor de vendas aqui, uma redução de custos, toda através dessa planilha. E vou controlando o meu orçamento através dessa planilha chamada premissas, ok? Esse estudo de caso, então, como eu falei, vai estar na teleaula. Espero ter ajudado aqui a vocês a montar, a elaborar uma planilha, utilizando uma planilha eletrônica. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato conosco para que nós possamos gerenciar as dúvidas e sanar as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais. Até a próxima.